Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Olá, iniciamos mais um Espiritismo e Educação, que vai ao ar toda segunda-feira, às 8h30 da noite, através da Web Rádio Estação da Luz. E desejamos a você que está nos acompanhando, a você que irá nos assistir depois através do YouTube, um grande abraço e votos de muita paz em sua vida. E que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, para que possamos, através da doutrina espírita, darmos continuidade aqui às nossas abordagens educacionais. Já conosco aqui na tela, nosso querido amigo, companheiro de longa data, né, de longa jornada, o nosso Ronaldo Gomes, que, como eu, ele já teve cabelo pretinho, né, Ronaldo? Direitinho. Seja bem-vindo, Ronaldo. Muita paz, Marcos, paz e saúde a todos. Que Jesus nos inspire e os bons espíritos estejam conosco. E inspirando sempre. A inspiração é muito importante. Muita paz. Marcos, mas vamos ver como é que fica na próxima encarnação. É isso aí, Ronaldo. Muito bem, nós estamos ao vivo e, portanto, já estamos dando aqui o convite para você participar do programa. Basta enviar aí a sua mensagem através do YouTube ou através do chat do Facebook. Você pode participar também aí através do WhatsApp. Envie sua mensagem, faça seu comentário, faça sua pergunta sobre o tema que nós estamos desenvolvendo e que está aí, olha, no letreiro que está correndo, a busca de si mesmo. Hoje é o terceiro programa sobre esse tema e nós temos por base a questão 919A do Livro dos Espíritos, que trata justamente do conhecimento de si mesmo. E hoje, Ronaldo, nós vamos então dar continuidade à resposta do Espírito Santo Agostinho, não é mesmo? Perfeito. E antes de mais nada, Marcos, eu estive pensando durante toda essa semana, nós estamos aí a portas do carnaval, né, a festa da carne, enfim. E vai uma observação, nada contra o carnaval, que o problema não está no carnaval, como não está no celular, nas tecnologias, como não está na faca, enfim, está no ser humano. Esse é o grande problema. Mas para que possamos fazer uma reflexão, uma autorreflexão nesse aspecto. O que buscamos de fato? Antes de adentrarmos aqui, nos primeiros programas, primeiro e segundo, eu faço essa pergunta. O que buscamos de fato na nossa existência atual? Ou melhor dizendo, existência para nós espíritas ou espiritualistas que têm essa visão, e para aqueles também que não acreditam, mas o que buscamos na vida de fato? O que é essa busca? E como nós colocamos no último agora, o que é esse essencial, como diz o grande filme, né, O Pequeno Príncipe? O que é o essencial de fato? Se o essencial é invisível aos olhos. É como se fosse, Marcos, as duas questões valendo nota, é claro, porque nós já fizemos algumas observações no primeiro e no segundo. Então fica essa que buscamos da nossa existência,
o que buscamos da vida e realmente o que é essencial. O que é esse essencial, Marcos? Bom, Ronaldo, nós espíritas temos uma visão bastante diferenciada sobre a vida em relação a outras doutrinas, porque nós levamos em consideração que todos nós somos almas imortais criadas por Deus para um dia chegarmos à perfeição através dos nossos próprios aprendizados, dos nossos próprios esforços, do nosso próprio aperfeiçoamento. Então, quando nos fazem essa pergunta, o que queremos da vida, né, aonde queremos chegar, o verdadeiro espírita tem uma resposta muito firme em relação a isso. O que eu quero desta vida? Eu quero aproveitar esta oportunidade reencarnatória para crescer espiritualmente. E para isso, eu tenho que fazer o aprendizado do amor ao próximo, eu tenho que trabalhar pelo bem de todos, que é a caridade, e assim, então, eu tenho um objetivo muito grande nesta encarnação. Só um adendo. Mas então eu posso deixar para a próxima encarnação, porque pensando assim, eu não consegui agora, a próxima eu resolvo, ou nas próximas eu resolvo. É só uma pergunta, Marcos. Pois é, esse pensamento é equivocado e ele é contrário ao que o Espiritismo nos ensina. Toda tarefa adiada, todo bem que se deixa de fazer, todo mal que não se combate, todo estacionamento que se faz na vida é perda de tempo e nós vamos responder por isso perante a lei divina. Na verdade, o esforço de nos aperfeiçoarmos, de nos melhorarmos, é esforço contínuo, que tem que ser feito, sim, no aqui e agora. E um bom exemplo, nós temos aqui, por exemplo, no mundo terreno, nós temos as questões de ordem financeira. Bom, hoje está muito fácil, né? Você aí, até através do aplicativo do banco, você pega um empréstimo. Ok. Todo dinheiro emprestado é dinheiro que tem que ser pago. E sempre tem juros. E você vai ter as parcelas mensais. Você pode deixar de pagar uma parcela? Poder, você pode. Claro que pode. Mas, obviamente, que o banco ou a financeira vão lhe cobrar. E vão colocar mais juros sobre a sua dívida, porque você, em determinado mês, deixou de pagar lá a parcela. Você pode deixar de pagar todo o empréstimo? Poder? Pode. Mas o seu nome será consignado em protesto, o seu CPF estará barrado para uma série de coisas. Ou seja, você vai ter uma série de transtornos por não ter pago a dívida. Então, esse exemplo é o seguinte: poder adiar, você pode. Deixar para a próxima? Ah, você pode. Mas vai ter que assumir as consequências disso, que obviamente não são boas. É como a dívida, né? Ora, os cobradores vão vir atrás de você, o banco vai ligar para o seu celular, vai mandar mensagem, vai mandar e-mail, né? E você vai perder o sossego na sua vida. Você vai perder o cartão de crédito se você não pagar lá o crédito todo que lhe é dado. Então, não é uma coisa boa você não pagar, você desviar os seus recursos e deixar aquela dívida rolando. Perante a lei divina, em termos de evolução espiritual, é a mesma coisa. Bom, você pode, Ronaldo, resolver ficar deitado na rede. Eu quero saber de mais nada. Ô, Marcos, você vai me desculpar, tudo bem, esse programa Espiritismo e Educação, eu agradeço pelo convite que você me fez. Mas eu já estou aposentado. Isso vai me dar trabalho. Toda segunda-feira ter que elaborar um programa, tá? Convida outro que, olha, agora eu só quero curtir minha aposentadoria. Tá? Você pode, é sua decisão, uso do livre-arbítrio. Mas, quando desencarnar, você vai ser chamado. Ronaldo Gomes, vem cá, ó. Vem cá, ó. Poxa, nós tivemos aquela oportunidade do Espiritismo e Educação.
e você chutou o balde, deixou para lá, disse que já estava aposentado profissionalmente, mas não para a vida, para continuar a trabalhar, a ser útil, a se desenvolver. Então, olha só, infelizmente, você vai ter que arcar com as consequências de ter recusado a tarefa que Deus lhe deu. Então, cuidado com esse discurso. Não, na próxima encarnação eu consigo. Na próxima encarnação eu faço. Não, você vai fazer, vai conseguir, vai conquistar, ou pelo menos vai se esforçar para isso, hoje, aqui, batalhando o tempo todo. É isso que Deus, nosso Pai, espera de nós. Então, o nosso objetivo aqui na existência humana, como espíritas, é um objetivo nobre, elevado. Agora, sim, estamos às vésperas do carnaval. Tem as questões do corpo, da matéria. Sim, claro, porque isso daqui nos é dado como bênção divina e que nós temos que cuidar. A carne é fraca, né? O carnaval, né? Na carne tudo vale. Não, porque tudo tem consequências aqui, mas também no depois da morte e no nosso retorno ao mundo espiritual. Então, essa sua pergunta, Ronaldo, é extremamente válida. O que eu quero da vida, desta existência? Então, a resposta vai depender dos ideais, dos valores espirituais que eu tenho e que estão regendo o meu viver. Muito bem, nem chegamos ainda no que é o essencial. Olha como é que é interessante, como é que nós vamos formulando as coisas e vamos compreendendo. Marcos, você estava falando e me lembrei de algo aqui importante. Porque o que me chamou a atenção agora, na sua explicação, na sua ponderação aí, é justamente sobre o livre-arbítrio, então. Não é isso? Porque o livre-arbítrio, ele está ligado a esse autoconhecimento. Porque se nós temos o livre-arbítrio, quando chegamos a ter o livre-arbítrio, é porque já temos consciência, já somos cônscios de nossas responsabilidades. E aí depende do egoísmo. Eu estou falando alguma coisa que está fora do contexto. Exato, Ronaldo, exatamente isso. É o que nós estudamos e aprendemos com a doutrina espírita. Você, todos nós, né, seres humanos, nós só chegamos ao ponto de reger o livre-arbítrio quando adquirimos consciência de nós mesmos. Porque aí passamos a ser responsáveis pelo o que fazemos. Então, não é o contrário. Eu vou ter o livre-arbítrio para depois atingir a consciência de mim mesmo. Não. Eu atinjo a consciência de mim mesmo e aí eu posso utilizar o livre-arbítrio e aí vou responder pelo uso. Porque antes, se você não tinha consciência de si mesmo, como que Deus poderia cobrar, né, o uso do livre-arbítrio? Então, essa responsabilidade de assumir as consequências do uso do livre-arbítrio, ela vem justamente com a consciência de si mesmo. Então, né, Ronaldo? Ninguém pode alegar que não tem consciência de si mesmo. Tem, porque todos nós possuímos livre-arbítrio. E os espíritos falam, né? Kardec pergunta aos espíritos onde está escrito a lei de Deus. E os espíritos respondem. Onde está escrito mesmo, Marcos? Você esqueceu? Na consciência. Pois é. Então vamos lá. Por que eu estou fazendo todo esse apanhado, em poucas palavras aqui, tentando resumir o primeiro e o segundo momento do nosso programa. Então, no final aqui desse parágrafo, ele diz assim, ó, se ele puder dizer, que foi a semana passada, esse finalzinho, se ele puder dizer que a sua jornada foi boa, que é toda essa reflexão consigo mesmo, pode dormir em paz e esperar sem temor, o despertar na outra vida. Bom, Marco, é aí que eu quero chegar. Uma vez eu dando uma palestra, eu falei, vamos imaginarmos que hoje vamos desencarnar. Aí o pessoal ficou olhando assim, como
como é que está o nível de consciência de cada um de nós? Aí demoraram a responder, porque ninguém, né? Ué, mas nós temos que estar preparados. Ninguém se prepara para a morte. Mas, na verdade, nós temos que nos prepararmos para a vida. E nós não podemos ficar preocupados com a morte, e sim com a vida. Só que aí, levantou a questão, mas como pensar? Eu falei, não sei, estou perguntando. Porque a gente trabalha e levanta, cuidar do filho, e é isso e aquilo. Nós nem pensamos. Falei, concordo. E quando vem a doença? Aí eu joguei outra pergunta. Se for uma gripe, mas se for uma doença mais grave, aí eu já começo. Então, mas precisa vir uma doença mais grave para que possamos pensar na vida? Fica essa questão, Marcos. E aí, Marcos? Pois é, né? É verdade isso, Ronaldo. Nós, normalmente, não pensamos na morte. Não pensamos nos acidentes existenciais que possam ocorrer. É uma verdade. Nós vamos simplesmente vivendo, né? Vamos preocupações profissionais, financeiras, familiares, etc, etc, etc. E, normalmente, somos pegos desprevenidos. Essa que é a grande verdade. Mas isso não deveria acontecer, porque na questão 621, né, os Espíritos colocaram lá, olha, a lei divina está gravada na consciência. Então, todos nós já adquirimos consciência de nós mesmos. Então, essa nossa consciência deveria nos advertir que precisamos também nos preparar para a morte, precisamos nos preparar para as provações que a existência humana pode nos ofertar. Então, a consciência está falhando? Não, a consciência não falha. Mas, como diz aqui o Santo Agostinho, nós é que nos enganamos, nós é que camuflamos a realidade. Então, ele pede aqui o exercício, né, do autoconhecimento. Para e pensa, o que foi que eu fiz na jornada deste dia? Bom, eu fiz isso, quando eu levantei, eu não sei o que lá, eu tive um diálogo com não sei o que lá, eu resolvi não sei o que, fiquei de fazer não sei o que lá, e caramba, eu fiquei de fazer não sei o que para fulano, caramba, eu esqueci completamente que eu tinha feito essa promessa. Mas está tudo bem. Na verdade, eu não falhei, porque isso pode ser feito outro dia, também não é uma coisa assim tão urgente, tão importante. Aí amanhã ou depois eu entro em contato tal, e marco lá de novo. Então você se desculpa. Você acabou de fazer isso. A consciência lhe alertou. Olha, você esqueceu do compromisso com o fulano. Mas você pega e se desculpa. Não, mas o compromisso não era tão importante. Depois eu resolvo isso. Claro que todo compromisso que você estabelece com alguém, ele é importante, porque a outra pessoa está esperando de você. Claro, você pode até esquecer, né? Alguma coisa acaba atropelando você aí no dia, mas o que você tem que fazer? Entrar em contato. E hoje em dia, com os meios de comunicação tão fáceis, né? Então, manda uma mensagem, dá um telefonema rápido, enfim, e avisa, olha, hoje não vai dar, me desculpa, podemos marcar para outro dia? Aguardo aí o seu contato. Pronto, está resolvida a situação. Mas nós deixamos o outro na mão e nos desculpamos. E aí camuflamos a consciência que está nos alertando. Então, temos que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo. Por isso que o Santo Agostinho, nós estudamos isso, né, na semana passada, ele nos pede, para você não se equivocar nessa autoavaliação, ponha você em outra pessoa. E imagina essa pessoa fazendo isso. Bom, como ele diz aqui no final que você leu aqui, né? Bom, se você fazendo isso puder dizer, né, no final, né, que está tudo bem, então você pode dormir tranquilo e despertar. Não é no dia seguinte, não. Ele diz aqui na outra vida. Porque nós não sabemos exatamente o momento da morte, né? Mas aí você estará tranquilo, porque você irá desencarnar com a consciência tranquila.
Eu faço essas indagações, Marco, porque nós curtimos a vida. Aí, ó, Livro dos Espíritos. Bem, obrigado, Tavares. Nós curtimos a vida, passeamos, enfim, curtimos, faz parte, normal. Mas a vida não é só isso. A vida em si, a nossa existência tem os percalços, né? Nós passamos por tanta coisa na vida, eu já passei, você também. Nós temos uma história junto com muitas coisas, tanto familiar quanto também em termos de profissionais, nós dois. E a gente sabe muito bem, por experiência, o que é passar por certas dificuldades, que não é fácil. E quem está aí também nos ouvindo sabe, não é fácil. Mas como nos diz Chico Xavier, Maria nos diz, né? Tudo passa, e passa mesmo. O mal passa, mas o bem também passa. Mas fica em nós. Porque o bem que nós fizemos, nós vamos levar. Agora, o mal também que nós plantarmos, nós vamos levar para poder reparar. Porque esse essencial é invisível aos olhos é justamente porque não olhamos para dentro de nós. Aí é que está a chave. Porque não nos debruçamos no autoconhecimento, na autoafetividade. Como eu posso ajudar alguém se eu não estou me ajudando? Se eu não contribuo comigo? Eu não estou me reabastecendo, eu não tenho condições nem de ajudar a mim mesmo e ainda quero ajudar o outro. Eu posso auxiliar o outro, é uma coisa. Isso vai me fortalecer nesse auxílio. Visitar um hospital, como nós fazíamos, né, Marcos? Curupaiti aqui no Janseniano, a Vila Isabel das vovós, dos vovôs que tinham, lá em Bangu, enfim, todo esse caminho que nós fazíamos e ainda fazemos dentro da nossa possibilidade com a idade que estamos aqui, é esse essencial invisível aos olhos, é essa busca eterna conosco mesmo. Mas como eu posso buscar em mim algo que está invisível? Sabe o que é que está invisível? É o que ele fala aqui, ó. Vou dar continuidade. Formulai, portanto, perguntas claras e precisas, e não temais multiplicá-las. Pode-se muito bem consagrar alguns minutos à conquista da felicidade eterna. Deixa eu contigo, Marcos, que ainda tem muita coisa aqui para ler. À luz do Espiritismo, a nossa essência é espiritual. Eu sou uma alma imortal, ou um espírito reencarnado. Essa é a essência. Por isso, a colocação profundíssima, poética, filosófica e tudo mais que o Saint-Exupéry nos trouxe no livro Pequeno Príncipe. O essencial é invisível aos olhos. Porque o essencial não é a matéria. O essencial não são as paixões. O essencial não são os vícios. O essencial não é o gozo da emoção. Todas essas coisas são passageiras, como é passageiro o nosso corpo. Mais ou menos recentemente, o meu neto perguntou para onde foram os meus cabelos. Porque estou aqui bem careca, né? Aí, boa pergunta. Boa pergunta. Sabe o que acontece? Eles vão indo embora com o tempo. Não é que todo mundo vai ficar careca. Depende. Tá? Mas é natural isso, né? Ficar grisalho ou com branco e ficar meio calvo, meio careca. Isso faz parte da vida. Mas isso é o corpo. Não sou eu. Eu sou a alma. Por mais que eu lute aqui em preservar o meu corpo, não tem jeito. Porque o corpo tem prazo de validade. Claro que eu tenho que cuidar dele. Mas um dia ele vai sucumbir. Não tem jeito. O que vai acontecer comigo? Eu que sou a individualidade, eu que penso e que sinto, eu desprendido do corpo, porque eu sou a alma,
eu passo a viver novamente na dimensão espiritual da vida. Porque nós temos duas dimensões essenciais. A dimensão material, que é esta, que nós estamos aqui, e a dimensão espiritual, que é a dimensão da alma ou do espírito. Então, o essencial, ele é invisível, porque o essencial está na minha consciência, está na minha realidade espiritual. O problema, não é, Ronaldo? É que nós deixamos o tempo passar aqui na Terra e ligados apenas ao que não é essencial, que é a matéria. Bom, então eu tenho que largar tudo e me dedicar só à alma. Né? Deixa eu ver aqui para onde eu vou para um lugar qualquer que eu possa ficar só meditando, me transcendendo. Não. O Espiritismo não fala nada disso, não. Não é isso que você tem que fazer. Porque nós estamos no mundo, estamos na matéria, e na matéria nós temos que saber viver. Mas olha só, você abre o seu armário e você vê que você tem ali umas 15 blusas, você tem chinelo, você tem alguns pares de sapato, você tem aí umas 5, 6 calças, etc. Você tem tudo que você precisa. Meias, etc, etc. Você tem tudo. Você tem uma TV na sala, você tem geladeira, você tem fogão, enfim, né? Você tem a casa bem montada, está ali. Então, você tem que viver bem com isso que você tem. Bom, você pode comprar mais alguma coisa, pode dar uma melhorada aqui e outra ali, ok, sem problema nenhum. Mas não esqueça que tem muita gente que não tem o que você tem. E que você precisa acionar a caridade, o amor ao próximo, que também é invisível. Porque você pode promover a caridade material e a caridade moral, que, aliás, os espíritos consideram que é a mais importante. Mas o problema é o supérfluo. Pois eu tenho uma TV na sala. Mas seria muito bom se eu tivesse também no meu quarto, né? Porque aí já deitado na cama, repousando, né? A TV ali no quarto. Ai, que beleza, né? Ou seria muito bom, né? Mas olha só, às vezes eu gasto muito tempo também na cozinha. Aí eu acho que eu vou comprar uma TV para colocar na cozinha, né? Aí os meus filhos estão reclamando porque tem TV na sala, na cozinha, no meu quarto, mas não tem no quarto deles. Tá certo, eu vou comprar uma TV para eles, vou colocar no quarto deles. É justo, é justo. Eu tenho uma área de serviço, né, onde eu faço as coisas, lavo roupa. É melhor colocar uma TV lá também. Né? Eu vou colocar uma TV também na área de serviço. Tudo isso é supérfluo. Você não precisa ter esse monte de televisores espalhados pela casa. Não há necessidade disso. Então, você começa a ficar apego às coisas da matéria. Aí você, por exemplo, olha só, eu usei este relógio para fazer a palestra lá no Centro Espírita que o Ronaldo me convidou. Agora me convidaram a fazer a palestra lá no outro Centro Espírita. Puxa, eu acho que é melhor ter 2 relógios, né? Porque ficar usando o mesmo relógio, todo mundo ficar olhando que só tem aquele relógio, eu vou comprar outro relógio. Daqui a pouco você tem uma dúzia de relógios, porque para cada lugar que você vai, você quer com um relógio diferente. Esse é o nosso problema. Aí eu esqueço o essencial, que sou eu a alma que vai voltar para o mundo espiritual e fico preso às coisas não essenciais, secundárias da matéria. Agora, Ronaldo, estou pensando numa coisa, problema. O meu caixão vai ter que ser grande. Eu vou deixar Smart TV, relógio, tudo aqui. Eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que pagar um bom plano funerário para ter um caixão grande. É por aí, Ronaldo? Pois é, Marcos, esse é o problema nosso. Nada, quem vê assim você falar e a gente comentar, que a gente é contra. Não está se tratando de ser contra. Está se falando entre o supérfluo e a necessidade, o que é de fato necessário. É como eu acabei de jantar e tal. Vou comer mais um pouco. Aí daqui a pouquinho mais eu estou com fome. Vou comer outra coisa. Aí, quer dizer, o excesso. Depois eu passo mal, mas por que eu estou passando mal mesmo? O que houve? Eu não sei o que foi. E é assim que funciona, a gente esquece que comeu demais, que abusou da alimentação. E um detalhe, eu não posso comer certa coisa. Mas é só hoje, eu vou comer assim mesmo. Não, de conta, eu posso morrer daqui a pouco. Mas se não morrer, eu vou morrer. O
vai dar trabalho para si mesmo e para os outros, que também não pensam nisso. Quer dizer, é um contexto que nós não pensamos nesse essencial, que é o essencial está dentro de nós, na nossa existência de espírito, no sentimento, no ar que respiramos, que nós nem pensamos. Olha, a pandemia, eu observei muita coisa na pandemia, uma delas foi a falta de ar que ela trazia em todo o seu aspecto. E em alguns lugares faltavam instrumentos, respiradores, e olha, não foi fácil não, Marcos. Você também acompanhou, tenho certeza. E aí a gente vê o que é essencial naquele momento. O ar que respiramos, que a gente nem dá importância. Continuamos destruindo a natureza, não é isso? Porque, afinal de contas, agora é essencial. Agora eu preciso do ar para respirar. Marcos, percebemos que nós damos a importância ao exterior. E o que afeta, o egoísmo faz isso, porque enquanto não nos afeta, problema. Por exemplo, eu sou de meio ambiente. Falamos tanto em meio ambiente. Mas, de fato, estamos preocupados com o meio ambiente? Eu tenho que curtir agora. A geração futura é que se preocupe com o meio ambiente. Mas a geração futura é o hoje. É o ontem. No hoje, achando que não vou passar por nada, porque a geração futura é que vai se preocupar. Repetindo, tivemos uma pandemia. Quantos pensaram assim? E cadê? Cadê o ar que você precisa respirar? Aliás, a água do mar, os rios ficaram melhores, porque ninguém ia para a praia, não podia ir, ninguém podia estar nem no rio para tomar um banho. Olha que interessante, Marco. A natureza começou a respirar um pouco. Aí parece que não tem nada a ver, porque ele continua aqui, ó. Olha o trabalho que ele fala aqui. Não trabalhais todos os dias para juntar o que vos dê repouso na velhice? Tudo que nós estamos conversando. Ele se preocupa com tanta coisa. Não é isso? Esse repouso é objeto de todos os vossos desejos, o alvo que vos permite sofrer as fadigas e as privações passageiras? Você se preocupa com tanta coisa. E aí? Aí ele continua. Bem, o que é esse repouso de alguns dias? Perturbado pelas enfermidades do corpo, ao lado daquilo que aguarda o homem de bem. Isto não vale a pena de alguns esforços? Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro é incerto. É como nós acabamos de falar aqui. O futuro, a outra geração, tem que ver agora, o momento é agora, sim. O momento é agora de buscar esse essencial, não só para mim, mas para todos. Me preocupar com o outro, com os outros, sim. Porque quando eu não me preocupo com o outro, com as gerações futuras, eu estou renegando a mim mesmo. Porque como espírito imortal, eu vou reencarnar, eu vou voltar. Como que estará esse planeta quando eu voltar daqui a pouco, Marcos? Se é que eu vou voltar aqui mesmo. Olha que interessante. Você tocou num ponto, Ronaldo, que eu também já estava pensando aqui, né? Porque você olha, eu espero sinceramente que essa juventude atual e as próximas gerações corrijam esses problemas da nossa sociedade, viu? Que no futuro realmente tenhamos as coisas bem melhor. Só que nós estamos esquecendo, e você trouxe isso aqui agora, que esse futuro, ele nos pertence. Reencarnação. É preciso nascer de novo. Nós formamos a humanidade, encarnados e desencarnados. Hoje estamos encarnados. Amanhã estaremos desencarnados. E depois de amanhã, novamente encarnados. Então, quando eu digo assim, né, olha, minha esperança é a geração futura, aí eu estou apontando para mim mesmo, porque eu, lá na frente, serei a geração futura.
Mas como essa geração futura pode ser a esperança, se hoje eu que estou aqui, responsável pela educação dessa geração, estou deixando as coisas passarem? Como que essa geração futura vai transformar as coisas se não está sendo educada para isso? Então, eu tenho uma responsabilidade enorme no aqui e agora. Eu posso reclamar da sujeira nas ruas? Posso e devo. Mas, antes de mais nada, eu tenho que parar de jogar sujeira na rua. Autoeducação, autoconhecimento. Eu posso reclamar que tem muita gente que não respeita o direito do outro? Posso. Mas eu estou respeitando o direito do outro? Como é que eu estou me comportando? Eu estava dizendo, eu estive na cidade de Pouso Alegre, em Minas Gerais. Um grande abraço a todos de lá. E eu aproveitei, porque fiquei hospedado no hotel no centro da cidade, e eu aproveitei para sair e passear, né? Vamos conhecer essa cidade aqui. Cidade realmente com bastante comércio, tem de tudo. E eu reparei numa coisa, e que eu comentei lá na palestra. As pessoas passam umas pelas outras como se as outras não estivessem na rua, como se elas não existissem. Ninguém olha para ninguém, ninguém cumprimenta ninguém, nada. Eu não fui abordado por ninguém, nada. Parei aqui, parei ali e tal, não sei o quê. Brinquei quando eu estava saindo do hotel, estava lá a mãe com a criança lá na nova geração. Aí eu parei, cumprimentei, brinquei com a criança, aí conversei na recepção, aquela coisa toda. Mas quando eu saí do hotel, eu me tornei invisível. Era mais um na rua. Só. Nada mais do que isso. A única pessoa que dirigiu a palavra para mim é porque eu entrei no supermercado para comprar água e a caixa realmente foi muito educada, gentil, me cumprimentou. Né? Foi a única exceção. É porque nós estamos muito ligados a isso que não é essencial. Claro que minha blusa está muito desgastada e eu preciso de outra. Claro que você vai comprar outra blusa, é óbvio. A sua TV está meio ultrapassada, está dando algum problema. Não tem problema nenhum de você vai comprar outra. Nós estamos vivendo no mundo material e é claro que nós temos que viver com as coisas da matéria e na melhor maneira possível. Mas temos que estar prontos para encarar esse fato da reencarnação. E que eu não posso deixar a oportunidade passar, porque nós somos os educadores das novas gerações. Enquanto pais, enquanto avós, enquanto tios, enquanto professores, enquanto evangelizadores espíritas, somos nós que formamos essas novas gerações. E ao desencarnarmos, vai chegar essa hora que você trouxe para nós aqui e que muita gente não quer encarar. A hora da reencarnação. Seria muito bom, né, Ronaldo? Chegar lá no mundo espiritual, eles olharem, né, a nossa ficha e dizer, fica tranquilo, você só vai reencarnar daqui a 1000 anos. Coisa boa, né? Ficar 1000 anos na dimensão espiritual. Se bem que 10.000 anos seria melhor, mas tudo bem, 1000 anos, que seja, né? Mas, gente, mesmo que eu fique 1000 anos, o que vai acontecer quando o sininho tocar? Né? 1000 anos, completou. O que vai acontecer? Reencarnação. Talvez não seja neste mundo. Ok. Talvez seja no mundo menos material, mais superior aqui ao planeta Terra. Mas você vai ter que encarnar nesse mundo. Porque isso faz parte da lei divina, nesse processo do nosso crescimento espiritual. Mas, né, Ronaldo? Provavelmente a reencarnação vai ser aqui mesmo. Tá? Porque nós fazemos parte da humanidade terrena e ainda temos muita coisa para aprender e para fazer. Então, cuidado. Quando eu falo assim, a minha esperança está na geração futura, você está dentro dessa geração futura. Perfeito. Somos hoje o de ontem.
na reconstrução desse amanhã. Somos nós mesmos que estamos aqui reconstruindo cada vez mais em várias existências. Pois é, Marcos, e aí voltamos a Jesus, justamente nesse essencial, que é invisível aos olhos, e essa busca de si mesmo, que está no que Jesus falou. Vós sois deuses, o que eu faço podeis fazer. Vós sois o sal da terra. Vai, não peques mais. O que queres que eu faça? Está buscando em nós, sempre em nós. Já notou que tudo Jesus colocou em nós? Alguém me tocou. Você lembrou na semana passada sobre o centurião, da fé, da confiança. Está em si. A ciência, Marcos, agora eu vou jogar no seu colo. Você é um cientista renomado. Você é um cientista renomado. Brincadeira à parte, para que a gente possa entender que a própria ciência diz que está em nós. A maioria das doenças, a doutrina já fala isso, os espíritos já falam, mas a ciência está corroborando já, está em nós. A mágoa, sentimento de raiva, de ódio. Será que é preciso o quê para mostrar que esta busca interior do autoconhecimento, detectar em nós que eu preciso melhorar-me e não tenho que transformar o outro, eu que tenho que me transformar? Quando Jesus chama Pedro, Pedro, vem, segue-me. Aí Pedro vai andando, aí ele para, olha para trás e olha para João. Senhor, e este? Jesus fala, que tens tu com ele? Segue-me tu. Mostrando que ele, João, tem a determinação dele. Mas Jesus, naquele momento, estava chamando que Pedro, vem cá, Pedro, eu quero você, Pedro. Mas é aquela nossa mania, né? De olhar para o outro. Olha lá. Eu estou aqui lavando a louça, eu estou aqui limpando, o outro está lá. Jesus está mandando eu aqui, ó, fazer a caridade, ajudar os outros, mas e ele, Senhor? Essa busca do interior, ela passa por um pequeno ponto. Simples. Que é justamente quando olhamos para o espelho. Lembra que nós falamos da caixinha? A mulher, aliás, é melhor do que o homem. Sendo um homem vaidoso, eu não sou tão vaidoso. Mas quem é vaidoso, que é natural, ele olha um pouquinho para si. É isso? O cabelo. Será que não é um fator, ponto importante na psicologia de tentarmos fazer cada dia esse esforço de olhar no espelho, mas começar a olhar não esse aspecto do conteúdo externo, mas dessa indumentária que está dentro de nós, que eu preciso mudar? Você está entendendo, né, Marcos? De olhar no espelho, não é só ver a barba, mas olhar no fundo no espelho e tentar se enxergar, tentar encontrar, não sei, quem sabe? É por aí. A busca de si mesmo, conhecimento de si mesmo, que vai além desses aspectos corporais, de estética, porque tudo está em mim. Você lembrou aí a mágoa, o ressentimento, a raiva, a tristeza, a alegria, a felicidade, o bem, o amor, tudo está em mim. Mas você lembrou uma coisa importante. Nós, esse péssimo hábito de ficar olhando para os outros, cobrar os outros, ficar identificando no outro isso e aquilo. E aí, é claro, nós não fazemos a busca de nós mesmos, porque nós estamos preocupados com os outros. É a famosa vizinha fofoqueira. Não só vizinha, porque também tem o vizinho fofoqueiro. Tá? E nós sabemos tudo de todo mundo. Da família, então, nós conhecemos os defeitos, os vícios, nós cobramos, nós comentamos, onde já se viu, devia fazer assim assado, porque se fosse eu não aceitava isso, não é?
sabemos tudo dos outros. Mas você sabe, pelo menos, alguma coisa de si mesmo? Você tem trabalhado o seu potencial divino para desenvolvê-lo? Será que você também não tem vícios, paixões? O egoísmo que você trouxe agora, Ronaldo, que é a raiz, né, a base de todos os vícios. Eu, egoísta, não. Se é uma coisa que não me pega, é o egoísmo. Você que está reencarnado aqui na Terra, mundo de expiações e provas, você não tem um pingo de egoísmo, de vaidade, de orgulho, nada dessas coisas. Você devia estar sentado do lado direito de Jesus. Não sei o que está fazendo aqui na Terra. Todos nós estamos aqui para aprendermos a fazer a busca de nós mesmos, para mergulharmos na nossa essencialidade espiritual, vivendo no mundo, sim, em meio às coisas da matéria, mas vencendo o mundo, não nos deixando arrastar pelas coisas da matéria, pelos vícios, nem pelas paixões. É isso o que nós temos que empreender, que trabalhar o tempo todo. É difícil, não resta dúvida, sem dúvida. Mas Santo Agostinho, nessa questão 919A, ele nos entregou um roteiro, é um roteiro, né, de como fazer isso, mas sempre tendo esse olhar desse futuro espiritual, não é só o futuro de amanhã. E como ele lembrou aqui no texto, ora, nós batalhamos tanto, lutamos tanto para ter uma boa aposentadoria, não podemos gastar um tempinho aí para termos um bom retorno ao mundo espiritual e estarmos melhor do que quando reencarnamos? Então, nós temos que pensar sobre isso. E ele continua, ora, aí está precisamente o pensamento que fomos encarregados de destruir em vossas mentes, pois desejamos fazer-vos compreender esse futuro de maneira a que nenhuma dúvida possa restar em vossa alma. Foi por isso que chamamos primeiro a vossa atenção para os fenômenos da natureza, que vos tocam os sentidos, e depois vos demos instruções que cada um de vós tem o poder de difundir. Foi com esse propósito que ditamos o Livro dos Espíritos, a parte filosófica da vida espiritual. E aí, Marcos, vem o comentário de Kardec. Eu vou ler todo e aí a gente faz o desfecho. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Isso é verdade. Se, com efeito, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais frequentemente a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem disso nos apercebermos, por não perscrutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que uma máxima que, em geral, não aplicamos a nós mesmos. Ela exige respostas categóricas, por um sim ou um não, e não deixam lugar às alternativas. Respostas que são os outros tantos argumentos pessoais, pela soma das quais podemos computar a soma do bem e do mal que existe em nós. É uma reflexão pessoal, é uma reflexão íntima, é a reforma íntima, tão esquecida no movimento espírita. É verdade, Ronaldo. Então, Kardec aqui encerra muito bem, né, depois de ouvir o Santo Agostinho. Quer dizer, o Livro dos Espíritos, ele foi ditado pelos espíritos superiores justamente para nos levar a entendermos a nossa realidade espiritual. E que tudo que acontece, a nível mediúnico, etc., tudo pertence à natureza, onde nós estamos inseridos. E aí Kardec fecha, né, primorosamente, nos lembrando, olha, autoconhecimento você faz se fazendo perguntas. Não é lendo a máxima desse ou daquele filósofo, desse ou daquele espírito, não.
porque normalmente você vai acabar não aplicando. Você vai achar muito bonito, você vai dizer que isso é verdade, mas você não vai se mexer. Então, você tem que se fazer perguntas. Essa minha ação foi boa? Ela não prejudicou ninguém? Eu posso me melhorar nisso ou naquilo? Então, perguntas bem claras, objetivas, que vão exigir respostas claras de sim ou não. E aí você vai se movimentar. Aí você vai começar realmente a fazer o conhecimento de si mesma. Perfeito, Marcos. E aqui nós encerramos, e nesse autoconhecimento, nessa busca de si mesmo, vai aqui um pensamento, uma vibração para os nossos irmãos aqui do Rio de Janeiro, do Brasil todo, do mundo, as guerras, mas agora esse temporal aqui no Rio de Janeiro, algumas cidades estão embaixo d'água realmente, famílias destruídas, graças a Deus, não muita morte, perdas materiais, mas crianças, famílias, algumas realmente com desencarne, como foi aqui, né, o desabamento que nós tivemos. Então fica aqui também essa solidariedade, esse nosso pensamento, esse nosso carinho a todos, sem exceção. Que essas vibrações possam chegar até eles, aonde eles estiverem. Também aos hospitais, aos asilos, aos orfanatos e aos esquecidos pelo mundo. E aonde houver choros e ranger de dente. Que Jesus nos abençoe. Gratidão, Marcos, Tavares e a todos. Muita paz. Gratidão a você, Ronaldo, a todos que estão aí nos acompanhando, que virão nos assistir. Nós encerramos aqui com este programa essa discussão, esse estudo que nós fizemos sobre a busca de si mesmo. Mas estaremos de volta aqui na próxima segunda-feira com outro tema, um novo enfoque à luz da doutrina espírita e sempre abordando questões ligadas à educação. Um grande abraço a você, paz na sua vida, que Jesus nos abençoe e que tenhamos uma semana de úteis e boas realizações. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.